Escute a subiu da morte e puxa de medo. Quem tá te caçando é o lobo mau. Eu quero ver teu corpo inteiro tremer. Sua esperança agora eu vou romper. Eu não quis que te conforte. Você tá sem sorte. Eu sou a morte. Eu em Cavaleiros do Zodíaco parte 1. Link do meu canal primário, o Senhor GC Teorias, na descrição do vídeo. Agora a teoria. Nossa história continua. Comigo acabando de chegar na Terra, a caixa da armadura estava na minha costa. Eu olho para os meus braços, percebendo que haviam aparecido tatuagens de serpentes, e que essas tatuagens estavam impedindo que meu cosmo negro fosse liberado sem controle e destruísse tudo à minha volta. Eu controlo meu cosmo e o abaixo bastante para não ser detectado pelos cavaleiros de Atena. Eu caminho um pouco e encontro uma grande cidade cheia de prédios, na qual eu só reconheci porque o Galus, além de me treinar arduamente durante 3.000 anos, ele também me fez estudar muitas áreas da vida e acompanhar os avanços da humanidade. Eu penso, interessante, sinto que muitos cosmos nessa cidade, porém nenhum destes me chamou a atenção. Apesar disso, eu ainda fico impressionado com os avanços tecnológicos da humanidade, como os carros, os aviões, os tubos que passavam imagens chamados de TV, entre diversas outras tecnologias. Eu sorrio e falo, a humanidade é mesmo incrível, e mesmo que os deuses queiram não podem nos condenar. Afinal, a humanidade pode ser relativamente jovem ainda e muito inconsequente, porém está sempre em constante avanço. Eventualmente a existência dos deuses se tornaram fúteis e insignificantes para eles. Finalizo partindo dali. Eu sigo meu caminho até que eu sinto alguns cosmos por perto e decido dar uma olhada e vejo que eram alguns cavaleiros de armaduras negras causando confusões. Eu penso, bom, essa é uma ótima oportunidade para eu testar a armadura de Serpentário em combate. Além disso, eu não tô a fim de ficar com minhas habilidades enferrujadas. A armadura de Serpentário atende ao meu chamado, saindo da caixa e se colocando em meu corpo. Como eu não queria ser reconhecido, eu uso minha manipulação espacial para rearranjar os átomos à minha volta e se organizarem em um local para colidir duas estrelas de nêutrons para formar o ouro, e a mesma coisa ocorre com os demais átomos até formar uma máscara de ouro, na qual eu uso para cobrir o meu rosto. Eu então caminho até os cavaleiros desordeiros, que não demoram a perceber a minha presença. Eu continuo caminhando em sua direção sem falar nada. Um dos cavaleiros de armadura negra fala, é um cavaleiro de ouro. Será que é um dos cavaleiros de ouro de Atena? Nota: eles estavam falando em grego, mas devido ao unilinguismo eu era capaz de entender, falar e escrever em qualquer língua. Fim da nota. Um outro cavaleiro negro fala, e daí que ele é um cavaleiro de ouro? Ele é somente um e nós somos vários. Vamos acabar com ele. O primeiro que o matar fica com a armadura de ouro. Os demais cavaleiros negros falam, agora sim eu vi vantagem. Eu penso, bando de imbecis insubordinados que não sabem onde fica o seu lugar. Se Atena não sabe educar seus cavaleiros rebeldes, eu mesmo farei isso em seu lugar. Eu paro de caminhar e todos os cavaleiros negros partem para cima de mim com vários ataques de cosmo, mas com minha velocidade absoluta eu desapareço e apareço instantaneamente no meio deles, e com um leve toque no chão com meu pé desencadeia uma forte onda de choque que racha o chão, e o vento lança os cavaleiros para longe, além de lançar alguns fragmentos de pedra que os atingem, causando grandes danos neles. Os cavaleiros negros pensam, mas que merda foi essa? Nem sequer deu para vê-lo se movimentando ou sentir sua elevação do cosmo. Ele simplesmente se moveu instantaneamente para o meio de nós e com o pé abusou todo esse estrago. O poder de um cavaleiro de ouro, e algo realmente assustador e medonho. Um dos cavaleiros se levanta e tenta me atacar por trás, mas eu percebo isso, e então, eu me viro rapidamente e concentro um pouco de cosmo negro no meu dedo, e com um toque no cavaleiro, eu destruo a armadura dele em milhares de pedaços, e mando o cavaleiro para longe. Outros dois cavaleiros se levantavam e tentam me acertar enquanto eu estava distraído, mas eu logo percebi isso. Eu acerto um dos cavaleiros, usando o cetro de Serpentário mandando para longe, e dou um chute na barriga do outro.
outro, mais 6 cavaleiros tentam me atacar. Eu abro portais à minha volta que fazem com que eles acertem uns aos outros. Eu libero minha escuridão em cima dos cavaleiros, criando uma pressão gravitacional que os prende ao chão. Eu uso minha visão do futuro para ver que 3 cavaleiros iriam me atacar, 2 por baixo e 1 por cima. Eu crio um campo de força usando minha força vital para defender o ataque de cima e meu cetro de serpentário para acertar um dos que vem de baixo. Quanto ao outro cavaleiro, me acerta um soco fortificado com cosmo, mas eu uso meu cosmo negro para ampliar minha durabilidade, tornando inútil. Eu então uso minha manipulação do som para gerar ondas sonoras que ensurdecem os cavaleiros. Eu falo: sirvam de sacrifício para meu novo poder. Eu uso a apoptose para causar a morte celular no corpo dos cavaleiros, assim deteriorando cada célula no corpo dos cavaleiros, os fazendo sentir uma imensa dor, assim terminando a luta. Após isso eu percebo que haviam 2 pessoas que estavam observando. Uma era uma cavaleira de bronze e a outra era uma cavaleira de prata. Eu podia sentir seus cosmos claramente, mas eu decidi apenas ficar na minha. Eu uso minha escuridão para cobrir e enviar os corpos daqueles cavaleiros para o mundo sombrio dentro da minha escuridão e saio dali com minha velocidade absoluta. Com a cavaleira de prata, ela estava no topo de uma pequena montanha. Ela pensa: quem era aquele cavaleiro de ouro? Eu nunca ouvi falar sobre ele. Será que alguém do santuário sabe algo sobre ele? Talvez o mestre Mudiari saiba de algo. E aquele cosmo dele, eu nunca senti nada do tipo. Será que ele é mais forte que os outros 12 cavaleiros de ouro? Devo voltar agora para o santuário e informar sobre esse novo cavaleiro de ouro. Além disso, logo a competição pela armadura de Pégaso irá começar. Então, tenho que voltar para continuar o treino de Seiema. Finaliza saltando entre os pedregulhos. Com a cavaleira de bronze, ela estava escondida em meias sombras de uma floresta. Ela pensa: aquele cavaleiro de ouro era bem forte, mas o que um cavaleiro de ouro está fazendo aqui? Isso é coisa do santuário. Ou ele está agindo sozinho. De qualquer forma, ele é muito poderoso. Aquela velocidade, aquelas técnicas espaciais, aquela habilidade de deterioração do corpo. É principalmente aquelas sombras que cobriram os corpos dos cavaleiros. Pelo visto, algo grande vai acontecer. É melhor eu ficar de olho sobre a situação só por garantia. Finaliza indo embora. Enquanto comigo, eu já estava bem longe do local. Eu sinto que estava sozinho. Então retiro minha máscara e falo: o poder dessa armadura e a fluidez com que eu posso usar o cosmo negro. De certa forma, agora fui capaz de ver o poder e potencial dessa armadura. Eu consigo entender o porquê do meu antecessor ter se rendido ao orgulho e se achar um deus. Mesmo que eu tenha mais de 3.000 anos, eu consigo perceber a qualidade sem igual dessa armadura de serpentário. Bem, de qualquer forma, se não me engano, o Galos disse que Atena é a deusa da guerra e que ela é uma deusa bondosa que protege a humanidade. Bom, se isso for verdade, contanto que ela não entre em meu caminho, eu não irei matar ela e seus cavaleiros, mas se ela ousar se meter no meu caminho para me vingar de Zeus, a história muda completamente. Certo, primeiro acho que é melhor achar um bom lugar para me manter, ou seja, preciso de um lugar para ficar, de preferência em um local de difícil acesso. Eu retiro a armadura de serpentário que volta para a caixa dourada em minha costa, e eu guardo minha máscara em um portal de armazenamento e continuo andando por aí, até que após 3 dias inteiros de caminhada eu chego até um local afastado da civilização. Era perto de um lago com cachoeira e cheio de árvores frutíferas e de flores e ervas medicinais. Eu então deixo a caixa da armadura no chão e vou coletar madeira para construir uma casa para mim. Utilizando da minha velocidade absoluta e super força, eu coleto rapidamente a madeira necessária e após umas 2 horas eu construo a casa no estilo mais japonês antigo. Eu pego a caixa dourada e coloco lá dentro. Eu vou até a sala principal e vou até o centro dela e faço os corpos que guardei na escuridão aparecerem. Eu falo: bom, hora de um pouco de pesquisa. Eu retiro minha máscara do armazenamento e coloco no rosto. Eu uso a restauração absoluta para restaurar seus corpos e uso a manipulação de força vital para reviver momentaneamente os cavaleiros que ficaram confusos, já que eles tinham certeza de que eles estavam mortos. Mas o sentimento de confusão deles é substituído pelo sentimento de medo quando eles me veem. Eu sorrio levemente por debaixo da máscara e falo:
Por que ficaram tão assustados assim? Eu só gostaria de fazer algumas perguntas. Finalizo com os olhos de máscara brilhando em verde claro. Eu uso minha manipulação da verdade para forçar os cavaleiros negros a me responderem a verdade, e então, começo a fazer as perguntas. Eu pergunto o que eles sabiam sobre Zeus, mas como eu já esperava, eles não tinham nada de interessante para me falar sobre Zeus. Eu pergunto sobre o santuário de Atena e sobre como a deusa Atena era, e eles me dizem que o santuário era um local gigante em outra dimensão, com as 12 casas do zodíaco flutuando e com a casa de Atena no topo. Quanto a Atena, eles não falam nada demais além da beleza da deusa e de sua bondade e gentileza. Eu penso, pelo visto o mestre Galos estava certo sobre ela. Eu pergunto também a quem eles serviam e eles dizem que serviam a uma poderosa empresa que queria obter as armaduras de bronze, prata e ouro para poderem criar suas próprias armaduras para lutar contra os deuses. Eu penso, querem criar armaduras artificiais? Isso me deixou surpreso. Eu pergunto sobre o que eles sabiam sobre o 13º Cavaleiro de Ouro, mas eles não sabiam nada sobre. Eu penso, os deuses realmente fizeram questão de apagar qualquer traço sobre o antigo Cavaleiro de Serpentário. Eu pergunto sobre a divindade citada pelo Galos, mas eles também não sabiam nada, o que me deixou perplexo, já que a divindade usuária do Cosmo Negro que o Galos me falou era absurdamente forte, e mesmo assim aparentemente ninguém possuía nenhuma informação sobre tal divindade. Eu pergunto se algum evento de interessante ia acontecer e eles me falam sobre o torneio pela armadura de Pégaso e também sobre um encontro secreto que envolve a armadura de Sagitário. Eu penso, um torneio pela armadura do Pégaso e um encontro sobre a armadura do Sagitário. Pelo visto o santuário tá um caos. O que será que a Atena tá fazendo que não tá colocando ordem em seus próprios domínios? A menos que ela não esteja no controle do seu próprio santuário. Bom, de qualquer forma, eu irei passar para dar uma olhada nesse tal torneio sobre o Pégaso. Acredito que irei encontrar algo interessante lá. Eu falo, certo, agradeço sua cooperação. Agora podem voltar a seu descanso eterno. Finalizo com os olhos de máscara brilhando em um tom negro com uma leve borda avermelhar. Eu libero uma névoa negra nos cavaleiros que consome completamente as suas forças vitais e fazendo seus corpos murcharem como ameixas, e então uso meu cosmo para vibrar as moléculas de seus cadáveres em uma alta velocidade, aumentando a temperatura, fazendo suas células queimarem, só sobrando suas armaduras, que eu destruo usando minha destruição absoluta. Em algum lugar no universo, Zeus acabava de abrir os olhos. Eu com um olhar sério fala, mas o que está acontecendo na Terra afinal? O Asclépio de Serpentário ressuscitou? Impossível. Eu e todos os deuses garantimos que ele estava morto, que seu nome fosse apagado da história, que a casa de Serpentário fosse destruída e selamos sua alma nas profundezas do Tártaro. Além de que a armadura de Serpentário desapareceu na era mitológica. O Asclépio não pode ter se libertado, senão o Hades já teria percebido. Será que a armadura de Serpentário finalmente apareceu e escolheu um novo cavaleiro? Não sei porquê, mas esse novo cavaleiro me traz uma sensação ruim. É melhor eu começar a prestar mais atenção nessa pequena bolinha de lama chamada Terra. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Agora aprenda que não é porque sou insano que é baixo meu QI. Eu sempre tenho um bom plano, sempre um plot twist. Fiz isso várias vezes, tão fácil enganei ele, roubando os seus poderes. Com poderes supremos que agora equivalem a toda essa minha insanidade. Dono do universo, faço o que eu quero, manipular